É importante ressaltar que quando nos referimos a um ângulo, há alguns elementos que são importantes de destacarmos. Exatamente esse vértice, está aqui as duas semi-retas, esse vértice cujo nome é o O, exatamente o ponto de origem chamado de vértice, está expresso aqui, ó. O ponto O, origem das semi-retas, denominado vértice do ângulo. Então é exatamente o ponto de encontro entre duas semi-retas, entre duas retas ou entre dois segmentos de retas que a gente virá no futuro, tá? Ponto de origem, chamado de vértice. E temos aqui, observando exatamente nesse segundo ponto, as semi-retas OA e OB, ou seja, quem são? Essa semi-reta que parte exatamente daqui e vem até A, ou seja, essa que ele se refere, OA, e também esse segmento de reta, semi-reta aliás, que parte exatamente de O e vem até B. Ó. OB, ele chama exatamente de lados. É importante então a gente compreender isso. O ponto O, ponto de encontro entre as duas semi-retas, é chamado de vértice. E os lados são exatamente as semi-retas expressas aqui, OA e OB. E passando um pouco mais adiante, a gente observa que há pelo menos 6 elementos ainda importantes, não diria 6 elementos, mas 6 tipos de ângulos que é importante a gente destacar, para ficar claro, que é exatamente o ângulo nulo, cuja medida é 0, sempre 0, o ângulo de meia volta, cuja medida é 180, está expresso aqui, o ângulo de uma volta completa, cuja medida é 360. Aí temos as definições, os casos aqui à parte. Esse é um ângulo notável, cuja medida é 90 graus, chamado de ângulo reto, tá? E ele é sempre expresso por esse quadradinho com um ponto, exatamente no centro desse quadradinho. Ele significa ângulo reto e que mede 90 graus. E temos aqui um ângulo agudo, aquele cuja medida é menor que um ângulo de 90. Se você comparar esses dois ângulos, visivelmente essa abertura, essa região convexa interna às duas semi-retas é menor do que esta abertura, a região interna às duas semi-retas. Então, nesse caso, mede 90 graus e o que a gente sabe é que essa região é menor que 90, portanto, recebe o nome de ângulo agudo. E, paralelamente, a gente tem o ângulo obtuso, que é uma região interna convexa maior que 90. Então, eu peço para você, mais uma vez, comparar este ângulo com o ângulo reto. Você observa livremente que esta abertura interna ela é bem maior do que esta abertura. Ou seja, todo ângulo cuja abertura é maior que 90, a gente chama de ângulo obtuso. Mas na frente a gente vai fazer uma limitação nesse maior que 90. Na verdade, vamos utilizar aqui para ficar mais claro. Ele tem que ser, para ser obtuso, é um ângulo maior que 90, porém menor que 180. Visivelmente, comparando esses três ângulos, observe. Este ângulo tem uma abertura que é maior que esse, considerado 90, e ao mesmo tempo essa abertura é menor que esse, que é 180, como já está expresso aqui. Ó. O ângulo obtuso, observa, ele está entre, ó, ele é maior que 90 e ele é menor que 180. Tá? Então, eu quero utilizar também o GeoGebra com uma imagem dinâmica para tentar ilustrar cada um desses 6 pontos para ficar claro para a gente.